Pessoal, bom dia. Bom dia, não, boa tarde. Dia 30/9 aí, de 2023, meio-dia e 55. Bom, vamos fazer uma introdução aqui um pouco mais detalhada da filosofia da linguagem, né? E é onde a gente vai tocar nos dois conceitos principais, que é o significado e a referência, né? Então, assim, o que a gente pretende ver aqui, que é assim, a linguagem, né, a princípio, esse ato de falar, de se comunicar, é uma coisa simples e natural, né? E aí ela tem uma teoria do senso comum, né? Que mais sobre a linguagem, mas ela não responde questões básicas. Essa teoria do senso comum. Então instaura-se um ramo de investigação filosófica, né? Que vai se debruçar sobre o significado, a referência e a compreensão. Tá? Nesse sentido, eu vou trazer um desenho aqui, eu vou compartilhar ele, só um minuto. Então, falando aí da filosofia da linguagem, dessa introdução, a gente pode pensar nesse quadro básico aqui, que é o quê? Você tem um falante e um ouvinte. Falante ou ouvinte. O falante ele emite sons, ruídos, proposições, frases, etc. E há uma compreensão. Eu falo, você me escuta, você entende, pode não entender tudo, pode não concordar, mas a gente se comunica, apesar de tudo. E os conceitos principais aí que a filosofia da linguagem vai olhar para tentar explicar isso, né? Nessa investigação é o quê? A referência, quando a gente está falando, a gente está se referindo a alguma coisa e aí a gente pode pensar na realidade, no mundo, ou significado, ou seja, o que eu estou falando tem um significado que pode ser ou não a referência, aí vai depender, né? E como que se explica esse significado, o que é esse significado. Bom, pessoal, boa noite. Continuar aqui essa introdução, né? A gente fez uma pequena introdução da introdução. Então, hoje é dia 2 de outubro, 8h20 da noite. Uma boa noite aí, bom dia, boa tarde aí para geral. Para falar da introdução aqui, a gente tem um roteirinho que é falar um pouco do que seria uma filosofia da linguagem, uma filosofia linguística, digamos, tentar fazer uma pequena separação. E aí, quando a gente falou ali da compreensão naquela imagem, né, talvez perguntar se a compreensão está associada ao significado, à referência ou não, né? Então, assim, há uma série de perguntas aí que a gente faz inicialmente em relação à filosofia da linguagem né, nessa primeira conceituação, né? Pois o assunto vai evoluir bastante. E aí, então, vamos falar dos conceitos principais de referência. Quando a gente fala de referência, a gente vai tratar aqui conceitualmente de termos, né? Termos que se referenciam, digamos assim, e se referenciam ao mundo, né? Porque, claro, é uma referência. E vamos falar do significado, que são fatos. Ou sobre o significado, a gente pode ter fatos, né? Fatos básicos do significado, quando a gente vai fazer essa investigação. Aí depois tem uma ligeira distinção aqui que o Sagi Salles faz do problema descritivo e do problema fundacional, tanto do significado quanto da referência. A gente vai dar uma marcadinha nesse ponto, mas é só, não vamos nos ater, não, é só para a gente deixar esse registro posto, né? E aí a gente tentar fazer esse alicerce, então, de fazer essas questões iniciais, dar essa primeira limpezinha de terreno, falar um pouquinho de significado e referência, para depois a gente começar a entrar no mundo aí das teorias especificamente, né? Então, assim, para esse primeiro texto aqui, a gente vai usar um pouco do Lincoln, né? Do livro dele, Introdução à Filosofia da Linguagem, tradução de Desidério Murcho, e vídeos aí do Sagi Salles, né? Que está num curso aí que ele deixou no YouTube. Bom, falando de filosofia da linguagem, filosofia linguística, né? Então, assim, o Sagi faz essa distinção. Parece ser legal que é o quê? Uma filosofia linguística, ela pretende resolver problemas filosóficos pela linguagem, né? Usando a linguagem. Então, assim,
Pode ser uma linguagem ideal, que seja perfeita, sem defeito, que a gente consiga, né, fazer uma comunicação límpida e clara, e aí nesse ponto seria até uma extrapolação, uma radicalização da linguagem que não abriria mão nem de uma interpretação, né? Então, digamos que essa linguagem ideal seria até mais uma linguagem científica ou uma linguagem lógica, mas enfim. Ou mesmo a gente pode resolver problemas filosóficos pela própria linguagem do senso comum, mas marcando, né, que uso que a gente está dando para os termos e contexto e tudo mais. Isso daí é a filosofia da linguística, que não é, na visão aqui do Sagi, o que a filosofia da linguagem estuda, que ela vai visar resolver problemas de linguagem. E aí ela procede por tese, argumentos, soluções favoráveis e contrárias, né? Então, assim, aqueles três problemas que a gente conversou inicialmente, compreensão, significado e referência, a gente tem uma série de questões iniciais, que é qual o mecanismo que faz com que o proferimento de um som, isso que eu estou falando, ou, por exemplo, se eu falar Guaratinguetá, como é que a gente consegue selecionar um lugar no universo, né? Pelo simples falar, eu já sei que é aquela cidade, aquele local, né? Que isso é, no caso, a referência. Significado e compreensão, eles se misturam, né? Porque, assim, se eu disser a frase Papa Francisco jogou futebol na América de Minas, a gente sabe que essa sentença ela não é verdadeira, mas a gente compreende sem nenhum esforço, né? Então, a gente lê e compreende frases imediatamente e mesmo sem nunca ter visto antes. Então, assim, a gente pode pensar que compreende, né? Por quê? Porque a gente fala português, porque a gente compreende cada palavra, a gente compreende o modo que as palavras estão ligadas, né? Mas só que além da gente compreender essas coisas, além da nossa compreensão, as expressões linguísticas, elas são objetos em si, né? Então, é isso que a filosofia da linguagem vai chamar a atenção, né? Mesmo uma frase com significado ou sem significado, por exemplo, eu tatu pão de queijo, a princípio não teria nenhum significado. Mas então, assim, a gente teria algumas questões para tentar se debruçar sobre esse tema, né? Que são algumas sequências de marcas ou ruídos são frases com significado. Por que determinadas frases têm significado e outras não? O que é isso de certos tipos de marcas e ruídos terem significado? O que é isso? Por que uma expressão tem o significado que tem? Isto é, por que as expressões têm significado distinto, né? Cada coisa que a gente escuta tem um significado distinto. De onde vem esse significado, né? O que explica isso, né? Bom, cada frase com significado tem partes que também têm significado. Então, ou seja, haveria aí uma composição, a gente vai falar disso. Cada frase com significado significa algo em particular, né? Quem domina uma língua tem a capacidade de compreender muitas das frases dessa língua sem esforço, quase instantaneamente, formula também frases do mesmo modo, né? Então, assim, como é possível que nós produzimos e compreendemos elocuções com significado? Como alguém consegue compreender o que dizemos? A partir dessa miríade aí de perguntas, um pouco redundantes, mas para a gente poder pontuar o problema, a gente entende que aí o Lican vai comentar que, olha, é uma capacidade até mais espantosa que comer ou respirar, né? Essa capacidade da linguagem, né? De compreensão e tudo mais. E o Sagi vai dizer que, olha, apesar de ser fácil usar a linguagem, é difícil de explicar, né? Então, aprofundando aqui um pouquinho mais, a gente já tem 7 minutos, né? Falando de uma breve introdução do significado, o que uma teoria filosófica do significado deve responder? Ela deve responder questões como, né, aquelas que o senso comum indica, que as expressões possuem significado por estar no lugar de coisas do mundo.
Essa é a chamada teoria referencial do significado, certo? Ou seja, para ela, para o senso comum, para o gentio aí, as expressões possuem um significado, por quê? Porque elas se referem a coisas que estão no mundo. Essa é a teoria referencial do significado, mas ela é inadequada, por quê? Porque na realidade poucas palavras estão no lugar das coisas, tá? E se a gente usasse as palavras para relacionar coisas somente, né, para falar sobre as coisas, a gente não formaria frases gramaticais. Então, isso aqui seria como que uma primeira vislumbramento de uma teoria filosófica do significado, que a mais comum, a mais simples, digamos, é a teoria referencial do significado, que ela pode até servir para alguns contextos. Mas antes da gente aprofundar nas teorias, vamos falar do problema da referência, né? Então, assim, quando a gente fala da referência, o que a gente pode perceber? Que algumas expressões linguísticas, pretensamente, elas se conectam à realidade, né? Elas têm a pretensão de falar sobre a realidade, né? Mas, assim, pode chegar num grau aí de ceticismo que torna a referência impossível, né? Porque a gente começa a querer analisar o que existe, o que não existe, e ter um grau de certeza muito grande que realmente dificulte demais essa referência. Mas, assim, né, um nome, por exemplo, ele seleciona um indivíduo. Né? Nome Luiz me seleciona. A expressão isto seleciona um objeto. Por exemplo, isso é um celular. Quando falamos cavalo, a gente pode se referir a um grupo dos cavalos, né? Ou seja, cavalo, um termo aí geral. E aí a gente vai falar dos termos, né? E todavia não seleciona nada, né? Então, o problema da referência, ele, de um lado, ele pode verificar um item, a gente pode verificar um item da realidade, qual item ele seleciona da realidade, qual que é aquele item, e como ele seleciona aquele item, né? De que maneira que ele seleciona aquele item. Então, quando a gente fala da referência, a gente pode fazer uma divisão, né, entre termos singulares e termos gerais. Aqui o Sagi advoga, né, que o método aqui da filosofia da linguagem seria o método de quebrar o problema em partes, né, um método analítico aí, científico. Mas pode ser que não, a gente consiga falar também de uma maneira mais geral, acho que isso é possível em algumas abordagens, né? Mas seguindo um pouco essa linha aqui inicial, né, a gente tem o problema da referência singular e o problema da referência em termos dos termos gerais, né? Então, por que isso? Porque pode ser que o mecanismo referencial de um termo singular e um termo geral seja diferente. Então, pegando aqui as expressões aqui que o Sagi utiliza, Aristóteles é sábio. Isso é uma cadeira e aqui é ouro preto. Ou seja, a gente tem as expressões subfrásicas, né, de cada uma dessas frases. Aristóteles, isso aqui, ouro preto, como sendo termos singulares, e sábio e cadeira como sendo termos gerais. Ora, né, os termos singulares, Aristóteles, isso aqui, ouro preto, eles seguem a condição de no máximo um, né? Que, embora não seja uma definição exata do termo, né, ele já dá um norte, né, dessa condição no máximo um, que pode acontecer até um termo geral, mas tudo bem, já dá uma caracterizada. E aí, o que o termo, a condição de máximo um fala que a expressão vai se referir a algo e que se refere no máximo a esse algo, a uma coisa só. Então, quando a gente está falando dessa questão da referência de termos singulares, a gente está trabalhando com condições de verdades, né? Condições de verdade, que
que elas devem ser satisfeitas para uma afirmação ser verdadeira, né? Então, por exemplo, Aristóteles costumeiramente é tido como termo singular, mas pode vir a ser usado como termo geral também. Por exemplo, há mais de um Aristóteles na sala. Um Aristóteles. Né? Conheço mais de um Aristóteles, ou seja, eu estou me referindo a mais de uma pessoa. Então, a gente vê que não é assim, né, exata a definição. Já uma abordagem aí alternativa que é a do Strawson é de distinguir entre os tipos de termo. Não entre tipos de termos, né, se ele é particular ou geral, mas entre tipos de uso dos termos. Que é quando que eu estou usando a expressão como termo singular e como que eu estou usando, por exemplo, nesse caso de Aristóteles, como termo geral. Mas aí ela sempre teria que ser qualificada, né? A utilização sempre qualificada e poderia ficar uma linguagem mais prolixa, enfim. E aí, né, o Sagi traz essa abordagem de quebrar o problema, né, de tratar cada classe de problema. Então, dentro dos termos singulares, eu posso ter os indexicais que mudam de cada contexto, aí eu posso ter dentro dos indexicais os indexicais puros, né? Ou os verdadeiros demonstrativos, né? Que não é só um significado linguístico, mas tem aquela intenção, aquele gesto de ostensión, né? Então, a gente pode ir quebrando e a gente poderia ter alguém que estude, vou estudar só verdadeiros demonstrativos, vou estudar o este. O este, o isto, aquele ou aquela. Enfim, né? Seria uma abordagem dessa de descer lá no detalhe para depois ir subindo. É, já, então, assim, da referência, acho que vale pontuar isso, né? Que a gente tem classes de termos aí, né? Singulares, gerais e toda essa subdivisão para poder falar da referência, para poder significar algo no mundo, pela linguagem. E aí, quando a gente está falando do significado, a gente pode ver que a filosofia da linguagem ela procura saber qual o significado que tem a cada expressão linguística ou tipo de expressão, né, linguística. A gente poderia até procurar no dicionário, né, o significado de cada palavra. Tá lá, mas não é de cada palavra. A gente quer fazer uma abstração, né, de tipos de expressões, como por exemplo, nome próprio. Qual que é o significado de um nome próprio, né, em geral, né? Por exemplo, o nome próprio ele pode ser o significado do nome próprio, pode ser o próprio objeto. Ou seja, qual que é o significado de Luiz? Sou eu. Quando fala Luiz, tá, né? Ou pode ser uma descrição minha. Por exemplo, esse barbudo de camisa cor-de-rosa, tá? Então a gente vê que a parte do significado ela tem essa conceituação, né? E uma teoria do significado ela tem que tratar tipos de frases e que tem casos específicos, por exemplo, como ambiguidade. O que é ambiguidade? Uma mesma expressão pode ter significado diferente, como cheguei ao banco, pode ser o Banco da Praça ou o Banco do Brasil, Santander ou Bradesco. A gente pode falar da sinonímia, que é o quê? Expressões diferentes com o mesmo significado. Certo? Por exemplo, solteiro e não casado, né? Então, assim, do mesmo modo que o problema da referência e o Sage advoga, ele pode ser quebrado do significado também, dividir as expressões em classes específicas.
Já então, ali falando, conceituando um pouco mais de significado, a gente pode ter um significado linguístico e o conteúdo, né? Por exemplo, aí o exemplo que o Sérgio traz, a gente pode encontrar o diário na rua com a frase "Eu estou triste". A gente não sabe quem escreveu aquilo, mas a gente sabe que quem escreveu estava triste. Por quê? Porque o eu é aquela pessoa que escreveu, né? Triste é um sentimento, né, de alguém que não está feliz e tudo mais, né? Então, assim, a gente conhece o significado linguístico, mas a gente não sabe exatamente quem, qual informação particular está sendo transmitida, qual que é o conteúdo daquele significado, que deveria ser o que a filosofia da linguagem olha, né? Ela foca mais nesse conteúdo. O significado linguístico ele é convencional, né? Ele se dá por regras, não varia de contexto. A gente já falou um pouco disso até quando a gente viu os indexicais, né? Mas já o conteúdo ele varia bastante, tá? Então, por exemplo, o conteúdo também ele pode apresentar diferentes sentidos, como o que é dito pela frase e o que está implícito, né? Porque o significado linguístico ele restringe o conteúdo que é dito pela frase, né? Embora uma parte do conteúdo possa escapar. Por exemplo, a pergunta "Como você está se sentindo?" pode trazer o conteúdo dito "Eu estou triste". Já a pergunta "Você vai à festa?", se tiver como resposta "Eu estou triste", traz a informação adicional que "eu não vou à festa". Já eu posso ter para a mesma pergunta e resposta "Como você está se sentindo?", uma resposta "Eu estou triste", só que piscando o olho. E aí a pessoa estaria, né, não estaria falando a verdade, né? Só que então a gente tem o conteúdo explícito e o implícito. Seria, digamos, aquela distinção entre significado literal e não literal. Ou o significado literal seria a questão semântica que está dada ali no texto, na frase, e o não literal uma questão pragmática que envolve outros itens do contexto, né? E de intenções dos falantes e tudo mais. Ainda dentro do significado aqui, quando a gente está falando aí dessa questão do significado linguístico, né, do conteúdo, dessas relações aí de ambiguidade. Sinonímia tudo, a gente tem um princípio de composicionalidade, que a gente falou previamente lá, que a gente entende as expressões subfrásicas, né? E por isso a gente compreenderia novas frases, né? Então, assim, a gente vai compreendendo termos por termos, né? Por exemplo, João é sábio, Marcos é sábio. Eles têm significado diferente, porque é uma expressão diferente, né? O João e o Marcos, embora o resto a gente sabe o que é sábio. Agora, uma mesma pessoa pode ter dois predicados diferentes. João é sábio, João é barbudo. Então, assim, a gente pode ver que o significado ele depende, né, da frase como um todo, ele vai depender desses termos, que é mais ou menos o que diz aí o princípio da composicionalidade, né? E aí só trazendo aquele exemplo, né, que assim, as expressões linguísticas pode ter expressões linguísticas diferentes com significado igual, por exemplo, a neve é branca, snow is white, em inglês, né? Ou João chegou ao banco, a praça, ou João chegou ao banco de instituição financeira. Então, É, aí então o princípio da composicionalidade ele traz isso, que o significado da frase é determinado pelo significado das expressões subfrásicas. A gente poderia fazer essa, essa quebra analítica aí, né? Embora possa ter expressões que tenham todos os mesmos termos, né?
e os termos com os mesmos significados e mesmo assim elas serem diferentes. Por exemplo, João ama Maria e Maria ama João. Então não basta só a gente conhecer o significado de cada termo, né, mas também como que ele está estruturado, né, qual que é a sua organização. Como que então a gente formularia o princípio da composicionalidade, dizendo que o significado de uma frase é determinado pelo significado de suas frases e pelo modo como estas estão estruturadas, né? É, e aí, né, o princípio da composicionalidade, ele ajudaria a esclarecer aquele fenômeno que a gente falou de compreender frases, que é o fenômeno do produtividade da linguagem, que é a gente poder formular e entender frases novas, né? E tem inúmeras frases aí com um conjunto finito de regras, né? Para terminar aqui, vamos só marcar aquele pontozinho do problema descritivo e fundacional. A gente tem aí quanto tempo de vídeo? 24 minutos, temos 6. Então, o problema descritivo, aí o Sagivo vai dizer que ele é um problema metafísico porque ele investiga a realidade, né? Por exemplo, o Saci Pererê é arteiro, ele vai selecionar um item da realidade. Vai selecionar o Saci Pererê, ele é um item da realidade ou ficcional? Se ele é ficcional, ele é composto de quê e tudo mais, né? Então, esse problema descritivo, ele é de fronteira, não é só linguística, ele vai ter que ver a ontologia, né? Mesmo falando de termos gerais que a gente falou ali da referência, quando a gente fala de cavalo, né, a gente está falando de um tipo determinado de cavalo, um conjunto dos possíveis cavalos, ou com a propriedade do animal ser cavalo. Então, esse seria o problema descritivo. Já o fundacional é de explicar o mecanismo que garante a seleção dos itens, né? Como o Sagi formula, em virtude de quais fatos há correspondência entre sons, tinta no papel e indivíduo no mundo, né? E é aí que vai ter as teorias da referência, elas vão tentar explicar esse mecanismo. Tá? Já o significado, a gente vai ver, né, por exemplo, ao nome próprio, o que ele significa, né, e em virtude de quais fatos. Então, uma tabelinha rápida aqui para a gente fechar seria o problema descritivo da referência é qual item da realidade a expressão pretensamente seleciona e o problema descritivo do significado é qual o significado desse tipo de expressão. É uma coisa de localização, né, de descrever, tem uma ontologia. Já o problema fundacional, que deveria ser mais foco da filosofia da linguagem, ou não, seria como essa expressão se refere ao que se refere para a referência e para significar em virtude de quais fatos essa expressão significa. Então, a gente vai começar a olhar daqui a pouco a teoria referencial, que a gente já falou um pouquinho, que é a teoria do senso comum, que vai dizer que os significados se reduzem a coisas. As palavras, então, elas são etiqueta das coisas. O nome denota, nomeia, designa, se refere a uma pessoa. O nome denota aquilo. Né? Então, assim, as frases, elas espelham estados de coisas do mundo, descrevem relações, né? Que é uma teoria um tanto quanto arbitrária. Mas a gente vai detalhar um pouco e vai começar a entender as objeções que tem a ela. Acho que aqui ficou um pouco cansativo, é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de vídeo, eu estou tentando também revisar aqui os conceitos, mas são muitos conceitos condensados, né? Aqui do Sagi tem 6 aulas dele, então assim, né, tem toda uma análise passo a passo. Aqui a gente está tentando condensar para ter uma visão mais clara, mais rápida, embora um pouco confusa, mas a gente consegue situar pelo menos o que é referência, o que é referência, o que é significado, o que é a compreensão do falante, do ouvinte, referência, realidade, termos gerais, termos singulares falando da realidade, teoria
da referência e significado mais associada a como a gente entende as coisas. Então, como é que se tiver uma sinonímia, eu estou falando de sinônimos que significam a mesma coisa, eu estou sendo ambíguo, então é mais no sentido da comunicação, digamos assim, né? Da gente entender esses fatos do significado, de contexto e tudo. Então, uma teoria que vai tentar abranger isso inicialmente, a teoria do senso comum, é que o significado é referência, as coisas elas... Mas será que é isso mesmo? Isso tudo a gente vai investigar, vai passar por alguns filósofos, a gente tem aí escrito no blog, e agora a gente está tentando verbalizar isso até caminhar para outras áreas, para tentar chegar numa teoria mais holística ou realmente analisar o buraco do queijo. Então eu vou estudar só o eu vou falar só do indexical puro eu, embora a gente já tenha feito uma postagem só de indexicais e é um termo bem interessante. Muito obrigado. Salve, salve, galera. Boa noite.